Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui hoje para a gente conversar um pouquinho em relação a uma conversa muito antiga, né, que existe aí no meio dos professores, nos meios acadêmicos, em relação à escola de antigamente, né? Ah, a escola de antigamente era boa. Aí a gente vai fazer uma pergunta: será que realmente a escola de antigamente era boa? Então, essa é uma questão que a gente precisa pensar bastante, porque a gente precisa elencar algumas questões em relação a isso. Primeiro, né? Qual era o contexto histórico da escola de antigamente? Antigamente, que época, né? Anos 50, anos 60, anos 70, né? Dá para colocar tudo no mesmo pacote? Não, não dá, né? Porque nos anos 50, quase 60% da população brasileira ainda era analfabeta. Então, falar que a escola era boa nessa época, pode ser que ela era boa para quem? Para alguns poucos que tinham acesso. E aí, acho que é o grande nó da questão, né? Então, é, a gente tem que tomar cuidado, né, e falar e fazer comparações da escola de hoje com a escola de antigamente. Eu, particularmente, acho que não cabem comparações qualitativas sem levar em consideração uma série de coisas. Primeira delas, questão da metodologia, questão da quantidade e do acesso, né? Então, a escola brasileira, ela realmente se tornou democrática ou começou a se tornar de fato democrática com a Constituição de 1988, né? E mesmo assim, né, isso só foi se efetivar com a aprovação da LDB em 1996, ou seja, 4 anos antes, né, da gente entrar no século XXI. Então, é extremamente recente essa ideia de escola democrática, de escola para todos. E aí a gente tem uma outra questão que é fundamental. Então, se lá atrás, né, nos anos 60, nos anos 70, eu tinha lá um professor que aplicava determinados métodos e alfabetizava uma parte dos seus alunos, hoje a gente tem, né, todos dentro da escola. Naquela época tinha uma parte. E os dados, né, se vocês quiserem, o INEP, né, o Instituto de Pesquisas Educacionais, o Anísio Teixeira, ele tem os dados lá. Você pode consultar a hora que você quiser e você vai perceber que nessa época, nos anos 60, nos anos 70, quando os dados começaram a ser aferidos, vamos dizer assim, o que que acontecia? Praticamente 55% dos alunos que ingressavam na primeira série eram reprovados, sistematicamente todos os anos. Então, aí alguém vai dizer, ah, mas a reprova então tem que voltar. Não, não tem que voltar, porque reprovar significa que a escola é boa ou significa que a escola não conseguiu alfabetizar metade dos alunos, né? Então, acho que essa é uma questão para a gente refletir. Eu não estou aqui fazendo crítica, estou dizendo de novo, não dá para comparar. Cada período tem a sua época e a sua história. Naquela época era normal fazer a reprova. A gente sabe que dos 50% que eram reprovados, uma parte deles tentavam novamente se alfabetizar e novamente era reprovado, e aí possivelmente se desvinculava da escola. Isso eu estou falando de quem estava na escola, né? E se a gente considerar que, né, estava na escola nessa época, menos da metade da população. Então a gente precisa levar tudo isso em consideração para poder falar de escola boa e de escola ruim. Eu costumo dizer para os meus professores, para os meus alunos, na verdade, né, para vocês alunos, que da pedagogia é o seguinte: o desafio de ser professor hoje, com todo respeito aos professores mais antigos, e eu até me considero um professor antigo, de certa forma, é muito maior hoje. Muito maior, porque simplesmente você tem todos os alunos de todas as classes sociais dentro da escola. Você tem uma cobrança da sociedade, do governo, enfim, de todo mundo, de que você dê conta de alfabetizar todos os alunos que estão dentro da sua sala. Você tem dentro da sua sala, inevitavelmente, alunos com dificuldade de aprendizagem, com inclusão e por aí vai, né? Então, se você fizer um breve estudo, você vai ver que, por exemplo, inclusão não existia dentro da escola basicamente, nos anos 60 e nos anos 70. Né? Essas crianças não estavam indo para a escola. Existem estudos, inclusive, até que existia realmente um número menor de crianças com algum tipo de dificuldade ou de deficiência do que hoje. Hoje é raro você entrar numa escola e não encontrar pelo menos um aluno com alguma dificuldade acentuada em cada sala de aula.
Então, veja, os desafios hoje são muito maiores. Por outro lado, você tem hoje uma gama de métodos e de possibilidades muito maior do que você tinha antigamente. Então, isso também é uma coisa que a gente pode considerar como positivo, desde que, né, a gente estude e saiba usar essas coisas. Então, definitivamente é impossível, né, você usar um método único para todo mundo. Nunca foi possível, né? Então, nos anos 50, nos anos 60, a reprova de 55% dos alunos evidenciava que o método, seja ele qual for, nunca deu conta de resolver o problema de todos, de alfabetizar todos. O método nunca deu conta, um único método. Porque um único método ele trabalha com um determinado tipo de pessoas. As pessoas que não se enquadram nesse método automaticamente vão ficar fora dele e não vão aprender. Então, hoje a gente tem a possibilidade de aplicar diversas metodologias e diversas ideias, né, quase que individualizadas para as crianças. E por isso que hoje a gente tem mais recursos, porém tem muito mais dificuldade, muito mais trabalho, né, para fazer com que as coisas avancem. Mas eu acho que realmente, só para fechar a ideia, né, então não dá para comparar efetivamente o que era a escola do passado e o que é a escola de hoje. As escolas eram escolas em momentos históricos diferentes e eu, particularmente, se for colocar em termos de peso, com certeza, na minha opinião, na minha concepção, hoje é muito mais complexo ser professor alfabetizador do que foi há um tempo atrás, porque você era, né, o professor que entrava, aplicava o método, quem aprendeu, aprendeu, quem não aprendeu simplesmente era reprovado e talvez até quanto mais se reprovasse, melhor era o professor e melhor era a escola, né? É uma ideia na minha cabeça completamente equivocada. Para mim, a escola boa é a escola que aprova, que ensina, né? A escola onde a criança aprende, não a escola que reprova. Isso e é uma ideia que, infelizmente, né, ainda está presente, principalmente em universidades públicas ainda, né? Ah, essa universidade X reprova bastante, ela é boa, porque é difícil, né? Eu acho que passou da hora já da gente começar a pensar um pouco diferente, né? A gente já está na segunda década do século XXI. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí os comentários e é um assunto que dá para discutir muita coisa ainda, mas eu não vou me alongar mais aqui. Quem sabe a gente volta a fazer um outro vídeo, tá bom? Então dá um like aí e até a próxima.